Dissertação é texto do universo comentado. Firmar uma posição com base em bons argumentos, ser capaz de negociar e não de se impor arbitrariamente. O Enem faz explicitamente uma exigência que os outros vestibulares não fazem explicitamente, mas cobram, que é a necessidade de propor uma intervenção transformadora para resolver aquele problema discutido sem ferir os direitos humanos. Existe aí o risco de o candidato pensar o seguinte: então eu não posso dar minha opinião. Não pode dar uma opinião não sustentável. Então, argumento fraco e afirmações gratuitas são mortais na redação. Eu costumo dizer que são necessárias duas grandes competências. Primeiro, domínio do código linguístico, domínio da linguagem por meio da qual ele vai se expressar. E segundo, repertório de informações. Sem as duas coisas não é possível fazer uma boa dissertação. Se ele tem um mês, por exemplo, ele deve ler mais jornais, ele deve acompanhar o noticiário internacional e, sobretudo, com um olhar crítico. Pegue um texto dissertativo nos jornais ou revistas, um editorial, por exemplo, e faça o seguinte trabalho: qual é a questão que está sendo discutida naquele texto? Segundo, qual é o partido tomado pelo articulista ou pelo autor do texto? Terceiro, que argumentos ele arranjou para sustentar a opinião dele? E como que ele rebateu os argumentos contrários? Ele vai introjetando aquela forma de linguagem típica desses textos, não é? E o modo de arquitetar esses textos. Toda a prova de redação começa com uma prova de leitura. É sempre um tema polêmico, isto é, um tema sobre o qual não existe convergência de opiniões. Ao ler, ele já deve ir observando quais são os segmentos de textos que se localizam numa corrente e quais são os que se localizam noutra corrente. Muitas vezes, porque eles não leem direito o texto, eles acabam fugindo do tema e não executando a proposta como deveria ser executada. Que seria uma redação nota 10? Primeiro, dar mostras de que apreendeu a questão posta em debate. E para isso é preciso ler bem a proposta. Segundo, assumir uma posição franca e explícita sobre aquela questão. Terceiro lugar, sustentar esse ponto de vista assumido, esse partido assumido, com bons argumentos. Quarto lugar, usar a norma culta escrita de linguagem. Use a língua culta com capricho, sem exagero.